do Vascão, né, pô? Vascão se isolando na segunda colocação, numa fase maravilhosa, apesar de que teve uma notícia que se preocupa um pouco, né? Que parece que o empréstimo da 777 lá tá acabando, né? Os 80 milhões, 30 milhões foram pagos empréstimos, etc, né? Mas vamos falar primeiro do futebol. O Vasco parece que está bem encaminhado para subir, né, Edmundo? Não parece que vai oscilar a ponto de perder, até porque agora, vou até abrir aqui para dar uma olhada, mas nesse momento o Vasco está com 27 pontos em segundo e o quinto colocado está com 20, que é o Sport, né? Então, para sair do G4 vai ter que fazer muito esforço. Tá bem encaminhado, né? Não, o Vasco tem uma boa colocação na tabela, são 4 vitórias seguidas, mas foram 6 empates, um número bem expressivo de empate, até 2 deles jogando em casa. Mas o Vasco conseguiu fazer um gol com a característica do seu time. Não sei se você viu o jogo, mas o Andrei sai jogando com o goleiro, a bola entra pelo meio, passa pela direita, passa de novo no pé do Andrei, ele dá uma fatiada para o Edmar na lateral esquerda, o Edmar avança e faz o cruzamento, o Nenê desvia e o Raniel vai fazer o gol. Quer dizer, um gol trabalhado. O Vasco criou outras boas oportunidades, mas não foi feliz na conclusão. Mas também tem um sistema defensivo muito sólido. Acho que é essa constância que vai fazer com que o Vasco volte à primeira divisão. O momento é espetacular, houve a mudança de técnico, né? O Faro, Emílio Faro, comandou o time por 2 partidas, 2 vitórias, e o Maurício Souza agora assumiu e conseguiu uma vitória muito expressiva, porque não é fácil jogar lá no Estádio do Café, não é fácil jogar contra o Londrina, jogando fora de casa, e o Vasco conquistou uma bela vitória, e agora tem jogo em casa e para se consolidar ali, de fato, no bolo que vai subir, né? O Cruzeiro disparou, o Vasco ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia, ganhou de times que estão tão bem na tabela quanto ele, o Vasco da Gama. Então, assim, a sorte, quer dizer, o torcedor fica triste quando é eliminado de uma competição como a Copa do Brasil, mas o fato do Vasco estar jogando uma vez só por semana, né? Só de final de semana, está dando a condição de treinamento e de recuperar os seus principais jogadores. Então, o Vasco está jogando com a mesma equipe, quase que sempre. Então, está melhorando o coletivo e como o time ganhou 4 seguidas, essa confiança está lá nas alturas. E acho que é esse o caminho para o retorno à primeira divisão. Exatamente. Aí eu vou colocar aqui a notícia, né, Edmundo, do Vasco, falando do que o Conselho Fiscal do Vasco informou que os 70 milhões do empréstimo da 777 já estão acabando, já acabaram, na verdade, né? E 30 milhões foram usados para amortização de empréstimo, que eu acho importante também, né? Não foi um dinheiro jogado fora. Isso preocupa de alguma forma, Edmundo, ou isso só adianta para virar SAF? Não, Gui, a gente já falou aqui diversas vezes que a maioria dos clubes do Brasil são autossuficientes, né? Eles arrecadam arrecadam anualmente aquilo que gastam, ou conseguem até ter um superávit. O grande problema é a dívida deixada por administrações passadas. O Vasco deve cerca de 700, 800 milhões, os juros da Justiça dá mais do que 1% ao mês. Então, todo mês o Vasco deve mais 7, 8 milhões. Então, uma ferida que tem que ser curada. Então, esses 70 milhões do empréstimo, a gente sabia que não ia resolver o problema do Vasco, não ia acabar com o problema, era só paliativo, né? Esse empréstimo foi feito para que o Vasco tivesse sossego, pudesse viver esse momento de tranquilidade, de paz com a sua torcida, para que as partes pudessem discutir o contrato. Eu sou completamente a favor de que tenha fiscalização, de que tenha pessoas atentas
como e quando você gasta o dinheiro arrecadado pelo clube, mas isso aí, esse dinheiro não ia resolver o problema. Então, o que vai resolver o problema é a assinatura da SAF. Entendeu? Que tem que ser com um contrato bem feito. Sabe? Tem que ser com um contrato bem feito. E, pelo que eu entendi, pelas essas pessoas... Fala, Sérgio. Grande abraço. Pelo que eu entendi, Gui, o que estava sendo discutido era isso. Por exemplo, o Vasco vendeu uma camisa da capa. Para onde vão os royalties? Vai para a SAF ou vai para o clube que vai ficar com um percentual? Sabe? Como é que vai vender os ingressos? Porque tem algumas particularidades que precisam ser conversadas. Eu não tenho assim tanta convicção para falar, mas foi o que eu ouvi. Mas eu sou completamente a favor da SAF. Se a SAF não entrar, o Vasco adquiriu uma dívida de 70 milhões, então vai ter mais dificuldade ainda. Então, eu acho que é a solução, mas tem que fazer um contrato de uma maneira que o clube não seja prejudicado, que seja bem transparente, que o torcedor, né, saiba tudo o que está acontecendo e que venha para melhorar, e que contrate bons jogadores e que eleve a autoestima do torcedor do Vasco, que está dando um show. O Vasco está nessa posição graças à torcida do Vasco da Gama. Isso eu tenho certeza absoluta. É um time de jovens que estão muito confiantes, graças ao bom trabalho começado pelo Zé Ricardo, e agora tendo a continuidade com o Maurício Souza. Mas o que está me chamando a atenção é a vibração e a alegria que os atletas estão em campo pós-jogos, né? Porque a vitória estão sendo bastante comemoradas. Eu acho que tem que comemorar sim. Tem que comemorar sim, porque cada jogo é um passo para o retorno à primeira divisão.